No Master, o inverno tem sabor que nos une. Ofertas quentinhas para toda a família. Tá no Master, tá em casa. Na TV Erechim, na resenha, com Fábio Lazarotto e convidados. Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos no ar com mais uma edição do programa Na Resenha aqui na TV Erechim, canal 26 e 526 da NET. Também disponível através da nossa fanpage no Facebook da TV Erechim e também no canal no YouTube. São algumas das formas de você acompanhar o programa Na Resenha, que tem 2 edições inéditas na semana, às segundas e sextas-feiras, sempre às 20 horas e 30 minutos. Aqui é o programa que debate os assuntos esportivos aqui de Erechim, do Alto Uruguai e também, é óbvio, do estado e do país, até porque nós estamos sempre envolvidos, né, com o debate esportivo de todos os segmentos, até porque nós temos aqui o maior clube de futsal, um dos maiores clubes de futsal do país, que é o Atlântico. Temos o Ipiranga, um clube de Série C do Campeonato Brasileiro. Então, né, obrigatoriamente nós falamos do cenário nacional também. O programa Na Resenha tem o patrocínio do Master Supermercados. Você sabia que agora, neste período de pandemia, o Master montou uma loja virtual que tem exatamente tudo que você encontra na loja física, na loja virtual. É isso mesmo, você pode sentar na frente do seu computador, fazer a relação da lista de compras, fazer as suas compras, combinar um horário que o Master entrega na sua casa. É isso mesmo, combinou às 13 horas e 30 minutos? Às 13 horas e 30 minutos, a equipe do Master está lá entregando os produtos fresquinhos e de qualidade para você. Mais do que nunca, tá no Master, tá em casa. Também conosco, Andretta, transformando horizontes e System Software de gestão. Há mais de 30 anos otimizando resultados de seus reais parceiros. Acesse systempro.com.br e confira nossos produtos e serviços. O programa Na Resenha de hoje bate um papo com um querido amigo, grande profissional da preparação física do país. Estou recebendo meu querido amigo Anderson De Lázari. Cook, seja muito bem-vindo. Prazer em recebê-lo, acredito que pela primeira vez aqui na TV. Tudo bem, meu amigo? Seja muito bem-vindo. Uma boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos os telespectadores que nos acompanham. É um prazer, né, estar aqui pela primeira vez, né? Espero que receba mais convites. Sim, né? A gente sempre gosta de estar com amigos e gosta de falar sobre futebol, né? Que é uma paixão nacional. Enfim, esperamos ter um momento muito agradável aqui e que a gente possa responder todos os questionamentos. Bom, Cook, primeiramente, você é um profissional já bastante conhecido no cenário do futebol, mas para quem não te conhece ainda, Cook, como é que tu começou na preparação física e como é que surgiu o desejo de ser um preparador físico e estar envolvido no meio do futebol? Tu é mais ou menos como eu, Cook, um frustrado dentro das 4 linhas e aí partiu por estar próximo do futebol? É mais ou menos por aí o caminho, né, Fábio? Com o sonho da maioria das crianças, né, do nosso país, queria ser jogador de futebol. Vi que tinha as minhas limitações, tanto no aspecto técnico quanto no aspecto físico, né? Era baixo, magrinho, diferente de hoje. E jogava em que posição? Eu jogava de zagueiro. De zagueiro. Zagueiro baixo não tem dá, como, né? Não dá. A não ser os gamarras da vida, que são exceções, né? Exceções, né? E resolvi entrar para o mundo acadêmico, né? Quando estava no segundo semestre de faculdade, eu fui até o Ipiranga, que no tempo era administrado pela Escola Barão, né? Uhum. Pedi um estágio, sem ser curricular da faculdade, para mim começar, né? E aí acabou que pintou as escolinhas do clube naquele momento, depois o juvenil, depois eu passei a auxiliar a equipe profissional, né? Aí em 2013 resolvi parar, porque eu vi que não ia ter condições de trabalhar. Comecei a trabalhar com academia, personal, enfim, até que em 2014, por intermédio do César Andrés, preparador físico, que tinha trabalhado com o Paulo Henrique, que hoje é o treinador do Ipiranga, né? Teve uma indicação. E em 2014 a gente iniciou fazendo nossos trabalhos juntos, né? No Palmeirense, uma terceirona.
E aí que eu comecei, né? Trabalhei no Palmeirense, depois trabalhei no Veranópolis, Inter de Santa Maria, Tupi de Criciúmal, São Luís de Juí, Ipiranga, Novo Hamburgo, Caxias, enfim, daí comecei a fazer os trabalhos com o Paulo Henrique, né? Mas foi por intermédio de pessoas que eu tive essa abertura nesse mercado, que é difícil de entrar, né? Se você não tem alguma pessoa que te coloque lá dentro, é um mercado difícil e a gente é grato a essas pessoas por hoje estar atuando no ramo da bola também. Agora, Cook, eu lembro que eu conheci o Anderson De Lázari na época de 2011, quando era setorista do Ipiranga, e aí o Ipiranga tinha um preparador físico na época, né, da comissão técnica que tinha na época o Carmino Colombini, e o Cook era auxiliar de preparação física. Aquela ali foi a tua primeira experiência profissional que tu teve, Cook, mesmo que ainda como auxiliar de preparação física. Isso, essa foi... Na verdade, um ano antes era o César, né? Em 2010 acho que era o César, até era o comando do Tonho Gil, se não me engano. Aí ali tu já estava na auxiliar. Já fazia parte porque tinha saído o Ricardo Argenta, né? Ah, sim. E aí eu estava no juvenil e passei a auxiliar o profissional. Mas 2011 foi o ano de fato que eu fiquei só auxiliando o profissional. Aliás, com o passado já alguns anos, né, daquele 2012 que acabou culminando com o rebaixamento do Ipiranga, eu lembro muito bem que na época a gestão do clube queria romper alguns paradigmas, de montar uma ideia de futebol diferente, de trazer profissionais de fora, romper as barreiras do Rio Grande do Sul, e acabou, né, o tiro saindo pela culatra e o Ipiranga acabou caindo para a segunda divisão. Tu que estava envolvido diretamente, dá para imaginar qual foi o maior problema? Eram profissionais que não conheciam a realidade nossa aqui do Rio Grande do Sul. O que deu errado, Cook, naquela temporada? Difícil dizer, né, Fábio? Pode ser diversos fatores, como pode ser um que foge do nosso alcance. A equipe não era uma equipe ruim, bem pelo contrário, é uma equipe que até nos amistosos, né, eu lembro daquele ano, surpreendeu, né, fez bons amistosos, né. Depois, no andamento normal, às vezes você não começa bem a competição, nível de confiança dos atletas já cai, já surgem desconfianças do trabalho, que é natural, né? Mas assim, elencar um fator é difícil, né? Não sei se é porque veio muita gente do mercado paulista, até porque eu tenho uma visão de que ou tu é bom ou tu não é bom. Não é aqui no Rio Grande do Sul que tu vai ser. Não. É porque o futebol hoje está globalizado, isso né? É um preconceito também, quando o jogador é do acesso, o jogador é da primeira. Não, ele é bom ou ele é ruim, né? Ou é mediano. E não era, porque o time tinha muita qualidade, tanto que depois diversos jogaram em outros clubes de até nível maior que o Ipiranga, né? Mas elencar um fator difícil, né? Teve troca de comando, teve muitas questões naquele ano que culminaram com o rebaixamento, né? Na virada do turno, se eu não me engano, foram 14 jogadores que acabaram sendo dispensados. Não tem como sustentar um clube com 14 mudanças em meio de um turno, né, Coach? Isso, e teve a troca e teve o Joel ali no comando, né? Que comandou uma parte também do primeiro. A equipe deu uma reagida, depois trouxeram o Leocir, né? E aí a equipe naquele segundo turno, se não me engano, fez 8 ou 9 pontos. Né? E faltou um ponto pra gente escapar naquele ano, né? Que a gente fez um primeiro turno muito ruim, né? E é um campeonato difícil, segue sendo, né? E faltou, acho que um ponto pra gente... Foi a última partida lá contra o Lajadense, que a gente jogou muito. Tenho aquela partida ainda hoje na memória, a gente fez uma grande partida e... Acho que foi empate 1-1, enfim, mas foi meia linha o jogo, assim, a gente jogou muito bem, mas era um ano que não era o ano. Bom, Cook, depois tu tem essas passagens por clubes fora e aí tu retorna aqui ao Ipiranga em 2017, né? E aí é interessante, Cook, porque as tuas passagens aqui pelo Ipiranga, tu pegou só rabo de foguete. Primeiro tu pegou um período ruim do clube, de um planejamento que deu totalmente equivocado em 2012, aí depois chega em 2017, pega um período conturbado também, tem que recuperar o clube fisicamente em determinado momento para fazer com que o Ipiranga tentasse evitar um rebaixamento. Tu se sente assim, um pouco triste por todas as vezes que tu foi chamado aqui pelo Ipiranga, foi momentos que o clube estava no mal, tu não teve possibilidade de iniciar um trabalho com o teu perfil, com a tua metodologia de trabalho? É difícil, né? Aquele ano, 2017, eu estava no São Luís, né? E culminou com o acesso do São Luís, né? Então eu sempre digo que eu troquei um acesso por um rebaixamento.
mas pude voltar à minha cidade, né? Fiquei perto da minha família. Infelizmente, eu peguei, como tu disse, foi bem o rabo de foguete, né? Porque cheguei na 5ª rodada, né? Eram 4 jogos e 4 derrotas. E a estreia daí seria contra o VEC. Eu cheguei na sexta e o jogo já... Cheguei na 5ª e o jogo já seria no sábado. Se não precisasse do meu serviço, a equipe estaria bem, né? Então, eu não preciso dizer se tinha problema ou não fisicamente, né? O fato é que eu cheguei e a gente teve 3 semanas cheias, né? Então, a gente conseguiu algumas coisas que a gente pensa, né? De ideal para o grupo naquele momento. E a partir daí a gente fez até um campeonato melhor também, faltou um ponto, né? Depois dos 7 jogos restantes, a gente ganhou 2, empatou 3 e perdeu 2. Já foi uma campanha mais regular, mas mesmo assim culminou com o rebaixamento. Fiquei muito triste naquele momento, né? Achei que faltou um carinho maior com o profissional da casa, né? Se tinham reuniões de um integrante da comissão com direção e o preparador físico não ia nessas reuniões, e eis que essas reuniões só se falava de parte física, né? E quando se está perdendo, a gente sabe que o culpado é o preparador físico, em alguns lugares. Em Juí esse ano foi totalmente o contrário, por ter um respaldo, por ter um carinho da direção. Mas enfim, tanto que numa troca, daí eu comecei o trabalho da Série C, né? A gente já conseguiu implantar a gente fez uma Série C boa. Dentro das possibilidades que o clube tinha, foi uma boa Série C, a gente teve uma última partida contra o Botafogo em Ribeirão, que se a gente ganhasse, a gente classificava. Então, não corremos risco. Né? E na estreia contra o Macaé, eu nunca esqueço, o Hélio Vieira chegou. A gente ganhou o jogo lá 2-0, ele me chamou num canto só. O único problema que essa equipe não tem é físico. Para mim foi um alento, né? Então, o que deu a entender? Que só era a parte física culpada. A partir do momento que o Hélio chega, eles constroem essa imagem do preparador físico e ele me chama e me fala isso, alguma coisa acontecia por trás, né? Talvez faltou eu participar das reuniões, me questionar, eu tenho dados de tudo, né? Eu sei de tudo que está acontecendo com os jogadores, então faltou esse carinho, principalmente com alguém que é da casa, né? Mas enfim, não tem mágoas nenhuma, fui muito feliz, né? Embora o resultado do Gauchão não foi bom, conheci novos jogadores, tanto que no ano seguinte a gente levou 4 para o São Luís, fizemos uma campanha segura, mostra que não eram os atletas os culpados, né? E talvez era um todo, né? Mas enfim, a gente espera, se um dia tiver a oportunidade de voltar, numa melhor situação, né? Não é de momento a ideia, mas numa situação de iniciar um trabalho com estrutura e condições. Bom, Cuki, tu falaste da questão, e aí a gente exemplificava aqui com o Ipiranga no período especialmente de 2017, quando em meio, né, já uma preparação, né, tu não chegou a fazer a pré-temporada, tu teve que recuperar o grupo de jogadores. Para um preparador físico, é possível recuperar, assumir um trabalho no meio do caminho, recuperar a parte física de um time em meio a uma competição? Boa pergunta, Fábio. Vai depender do calendário, né? Naquele momento eu tive a sorte de ter 3 semanas cheias, né? Se eu não tivesse semana cheia, podia trazer o Fábio Marceredian da seleção, que ele não ia conseguir implantar o que ele quer. Não vamos dizer que é melhorar ou não, né? Até porque eu não tinha os dados do antigo, né? Não sabia certo o que ele fez, ele fez a metodologia dele. Mas é complicado, porque a performance ela é construída gradativa, né? Ela é linear. Não é o time tem perna no sábado e no outro sábado não vai ter, né? Então eu preciso uma pré-temporada boa, segura e tempo de treino, né? Que aquela vez eu tive 3 semanas, né? Acho que foi um tempo bom, mas eu tinha jogos em meio a isso, né? Eu tinha jogadores que voltavam de lesão, eu tinha jogadores que saíam por lesão, então não conseguiu ser um trabalho 100% de recuperação no momento. Cuki, tu é hoje o preparador físico do São Luís de Juí, clube que disputa a Série A do Campeonato Gaúcho e que vai disputar a Série D, caso a mesma saia este ano. E tu tens importantes trabalhos no São Luís de Juí. É um profissional reconhecido e tanto é que já tem várias passagens pelo clube e é um profissional respeitadíssimo. Tanto é que se trocou a comissão técnica e você permaneceu no clube para o restante do Campeonato Estadual e o restante da temporada. O que representa para ti, que o São Luís de Juí? Se tornou meu time do coração, né? É a tua casa hoje? É a minha casa, né? Tanto que teve possibilidades de sair e não se cogita, né? A não ser que venha uma proposta que seja num clube muito melhor, nem vamos dizer divisão, mas com estruturas e condições melhores e staff mais
mais completo, né, com fisiologistas, com fisioterapeutas, aí sim me encantaria, mas hoje me tornei torcedor, né? Hoje eu sou torcedor do São Luís de Juí, não porque trabalho, mas sim porque criei uma simpatia muito bacana com direção, torcida. Como falei, a gente não fez o campeonato seguro, mesmo assim a parte física não foi questionada. Não que não possa ser, mas enfim, porque sabem do trabalho, né? Se 2 anos, 3 praticamente deram certo, esse ano não deu tão certo, não vamos achar culpados, né? E lá eu me sinto bem, me sinto em casa e já ansioso por esse retorno para o futuro do Gauchão e o restante da Série D. Aliás, Kuki, quem é a tua referência na preparação física ou as tuas referências? A gente tem algumas, né? O Paulo Paixão, né? Que foi quando eu iniciei, que era o que mais estava em evidência. A gente tem Fábio Marceredian, que hoje é da seleção, né? E o do Flamengo hoje, que mais se encaixa com a minha forma de ver futebol, que é um futebol sem treinamento físico, futebol mais jogado mesmo. Atlético Paranaense, hoje está o Túlio Flores, que é um gaúcho que estava até esses tempos no Veranópolis, São Paulo e Rio Grande. Então a gente tem algumas referências, né? A gente vai mudando aos poucos e através dele a gente vai definindo também a nossa metodologia, o nosso caminho. Tem Carlinhos Neves, enfim, temos excelentes profissionais, está muito bem servida hoje a preparação física no Brasil. Aliás, Kuki, tu falou do Atlético Paranaense, tu fez recentemente um trabalho lá também de qualificação lá. O quão importante é para o profissional hoje buscar qualificação nesse mercado tão dinâmico que é o futebol e tão exigente que é a preparação física? Precisa, é necessário, né? Porque a preparação física não é só o físico, né? Não é só a sessão física da semana, você precisa entender diversas vertentes que levam à melhora da performance, né? Seja fisiologia, seja biomecânica, seja anatomia, cinesiologia, enfim, e muda todo dia, né? Muda mensalmente, você vê que o que servia em determinado momento já não serve, o que servia para um grupo não serve para outro. Eu sou um cara que constantemente busco, porque eu tenho prazer por essa busca, né? Porque eu tenho a pretensão de ser uma referência, esse que é o meu principal objetivo, chegar no alto nível e ser uma referência, porque eu lido com a carreira de atletas, né? Eles estarem bem no momento fará com que eles ganhem mais dinheiro, mais visibilidade na carreira, então eu tenho uma responsabilidade com a saúde e com a carreira deles. Então eu preciso ter conhecimento do que eu estou fazendo com esses atletas, por isso eu acho fundamental essa busca. Kuki, eu sei que durante um período no futebol se tinha algumas, eu não digo regras, mas se dizia que, bom, o preparador de goleiros tem que entender só da preparação do profissional do gol, o preparador físico só da preparação física. Mas com o passar do tempo, né, os próprios treinadores passaram a compartilhar e dividir isso com a comissão técnica como um todo. Eu acho que hoje os profissionais que fazem parte da comissão técnica, preparador de goleiros, preparador físico, fazem também uma espécie de função que uma vez era só o auxiliar que fazia. O quão importante é hoje, por exemplo, o profissional da preparação física conhecer a parte tática também? Tu trabalha com os treinadores que normalmente tu tem na comissão técnica, essa parte tática com a parte física integralmente? Sim, fundamental, né? Hoje o futebol é transdisciplinar, né? Então, dentre as áreas que eu preciso saber a parte tática, ela se torna necessária, né? Eu preciso saber a forma como o meu treinador gosta de jogar, quais são os comportamentos que os jogadores têm que ter dentro do modelo de jogo dele, para que eu possa desenvolver o meu trabalho físico, né? Eu não posso só simplesmente fazer um trabalho físico e depois largar para ele, se vira com o modelo de jogo, né? Então, hoje os treinadores estão muito mais abertos a também ouvir o preparador físico, essa visão mais sistêmica do treinamento físico, do treinamento como um todo, você já conversa mais com o treinador, então você molda os trabalhos mais integrados, onde tem o aspecto físico, mas também tem o aspecto tático. Os meus aquecimentos hoje são todos baseados ou na tática da equipe ou no adversário que a gente vai jogar. Né? Alguma deficiência, eu converso sempre com o analista, eles têm dificuldade de fechar um lado. Então a gente monta aquecimentos para girar a bola rápido para o outro lado, para que eles não façam esse balanço. Então hoje é fundamental que a gente tenha esse conhecimento tático para que até nos aquecimentos a gente já potencialize essas qualidades. Nós estamos conversando com o Anderson De Lázari, Kuki, preparador físico do São Luís de Juí, arechinense aqui da terra. Aliás,
Erechim tem dois grandes profissionais. Historicamente, Erechim já vem de um histórico de grandes profissionais, mas em atividade nós temos dois grandes profissionais, que é o Anderson De Lázari e o Cook, o Alexandre Andrés, que é o atual preparador físico do Ipiranga também. Eu não sei se tem mais algum outro profissional também no futebol, Cook. Eu não me recordo agora. Eu acho que se resume hoje a vocês dois, hoje né? É por aí, São dois grandes profissionais, duas referências que nós temos na preparação física. Nós vamos fazer um rápido intervalo e depois a gente volta para ampliar ainda mais sobre a carreira do Cook e também para falar sobre esse período de pandemia e de que forma, né, o Cook está se preparando para este retorno do futebol, né, e o quão importante será a preparação física neste retorno. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já com o Na Resenha. O esporte é debatido aqui, na Resenha. No Master, o inverno tem sabor que nos une. Ofertas quentinhas para toda a família. Tá no Master, tá em casa. Voltamos a apresentar Na Resenha. Voltamos com o programa Na Resenha aqui na TV Erechim, canal 26 e 526 da NET, que também está disponível no Facebook e também no YouTube da TV Erechim. O Na Resenha tem o patrocínio do Master Supermercados, tá no Master, tá em casa, Andretta transformando horizontes e também conosco o System Software de Gestão, há mais de 30 anos otimizando resultados de seus reais parceiros. Acesse systempro.com.br. Nós estamos conversando com o Anderson De Lázari, o Cook, preparador físico do São Luís de Juí. Cook, nessa nossa volta aqui do intervalo, eu quero te fazer uma pergunta que eu já tive curiosidade, acho que nem nas nossas conversas informais eu acabei te fazendo essa pergunta. E até porque tu estavas aqui em 2017, acompanhou também a trajetória desse profissional, depois tu trabalhou com ele junto em várias oportunidades, inclusive nesta temporada, mas foi um jogador que eu sempre fui fã e sempre gostei, e mesmo apesar da passagem dele não ter sido boa aqui pelo Ipiranga, mas para mim ainda é um dos grandes centroavantes que o futebol do Rio Grande do Sul revelou nos últimos tempos. Eu acho que se a gente pegar a carreira dele, o único lugar que ele acabou não dando certo fazendo gols foi aqui no Ipiranga, porque eu acho que ainda taticamente naquele time do Ipiranga de 2017 ele tinha um papel importante. Estou falando de Michel. Chegou a conversar com o Michel em algum momento sobre o que aconteceu naquela temporada, pressão interna, algum problema pessoal, ou a coisa simplesmente não encaixou naquela temporada de 2017 aqui no Ipiranga? Fábio, diversas vezes a gente falou, né? Por que em outros lugares tu sempre consegue fazer gol, né? A gente até brinca e lá tu não me ajudou, até brincava. Não sabe. Foi um momento, eu lembro aquela partida com o Juventude, eu estava escutando pela rádio, né, na época, que ele errou 2 gols, que numa situação normal ele não erra, né? Então, difícil dizer o que houve, talvez potencializar mais o lado técnico dele. Eu achei que foram feitos poucos trabalhos técnicos, até quando a gente leva ele para o São Luís de Juí, eu digo, ó, o Michel pode levar, o histórico dele já diz, só que a gente precisa trabalhar as virtudes dele, né? Um atacante que não finaliza no treino, a gente não pode cobrar que no jogo ele vai fazer diferente, né? E depois a gente foi muito feliz, né? Ele foi artilheiro em 18. Ano passado no Caxias a gente trabalhou junto e esse ano novamente está sendo artilheiro novamente do Gauchão, né? Também é outro que Juí acolheu muito bem ele, se sente feliz lá, né? Mas difícil dizer, e isso é da carreira, né? Às vezes tu dá certo num lugar, infelizmente aquele ano foi um ano atípico para o clube e para ele principalmente, né? Ele fez acho que 1 ou 2 gols no ano, então complicado dizer o porquê, né? Mas ele sente esse peso também, né? A gente, nas conversas, a gente vê que ele queria ter ajudado mais. Ele saiu massacrado, né? Daqui como se fosse o grande culpado, apenas o único culpado, mas é um grande atleta. Eu gosto muito de trabalhar com o Michel, né? A gente já criou uma amizade e é um profissional que eu admiro muito. Bom, Cook, falando em treinador, qual é o treinador que tu trabalhou até hoje na tua carreira que tu mais se identificou, que as ideias mais fluíram, você quanto preparador e o treinador? Acredito que pelo tempo de trabalho é o Paulo Henrique Marques, né? Seria
hipocrisia eu vir aqui falar outro nome. Foi quem me abriu as portas, a forma de pensar é bem similar. Eu tinha total liberdade de desenvolver o meu trabalho, né? Mesmo quando ele não me conhecia, até o último trabalho que a gente fez no Caxias, ele total liberdade para mim, né? Então é um treinador que tem um trabalho muito bom, uma gestão de grupo muito boa. O Piccoli, que eu estou tendo a oportunidade de trabalhar agora também, é um treinador que escuta muito, que quer saber, que é interessado também pelos dados diários de treino. Enfim, mas o Paulo, assim, é uma grande referência, alguém que fechou um casamento muito legal no momento no quesito profissional. Tu acredita que o Paulo Henrique Marques terá uma longevidade aqui no Ipiranga? A gente não sabe, né? Pelos resultados, sem dúvida, né? Acho que fez um primeiro turno muito seguro. Para mim, será o campeão no interior, né? Visto a tabela. Claro que tem outras equipes brigando, mas eu acho que vai confirmar esse título do interior, até pela tabela que tem. O grupo se dá muito bem com ele, a gente escuta, a gente tem amigos, jogadores gostam muito dele. A relação entre a comissão é saudável, mas a gente sabe que não é só essa parte que move, né? Tem outros segmentos que também precisam estar em harmonia, né? Mas a gente torce para que ele tenha sucesso aqui, né? Bote também, a gente é torcedor de Ipiranga, que ele tenha sucesso, consiga levar a equipe para a Série B do Brasileiro e que tenha, assim, longevidade no clube. Até porque, né, que o Paulo Henrique vem de grandes trabalhos, né? É um profissional jovem ainda, né? Um profissional que está em ascensão na carreira, buscando seu espaço. Dá para dizer que hoje, que se a gente pegar os treinadores dos clubes do interior do estado, e aí quando a gente fala interior também entenda-se alguns dos clubes da capital e da região metropolitana, à exceção da dupla Grenal. O Paulo Henrique Marques é o próximo treinador a seguir o caminho de uma carreira como teve Thiago Nunes, de buscar uma ascensão a nível nacional, e aqui no Ipiranga poderia ser um caminho com um acesso, por exemplo, uma Série B? Perfeito, poderia ser aqui mesmo, né? A equipe projetando uma Série B, já mudaria o patamar dele, né? Mas sim, é um treinador emergente, vem de bons trabalhos, né? Desde 2017 vem se consolidando, tanto que isso deu respaldo para ele ir para Novo Hamburgo, para Caxias, para Ipiranga, que é uma equipe com divisão forte nacional, uma das 60 melhores hoje, né? Temos outros treinadores também muito bons, né? Como é o caso do Rafael Jacques também, que você falou, né? De outros treinadores. Mas o Paulo é um nome muito forte e tem trabalho, né? Por vezes tem nome, por vezes faz boas campanhas, mas por vezes não tem trabalho, não tem gestão, né? E por vezes os diretores não avaliam isso, eles avaliam campanhas. Então o Paulo ele tem campanha e tem trabalho, né? Eu acho que isso é fundamental para você ter um sucesso na carreira. Sabe que eu já falei várias vezes pro Paulo Henrique Marques que se tem algo que me chama a atenção no Paulo Henrique é que o que ele fala você consegue ver do time dentro de campo. Não é aquele treinador que cria várias figuras de linguagem para tentar dificultar com que as pessoas entendam o futebol. Ele fala uma linguagem que o próprio torcedor consegue identificar dentro de campo aquilo que ele está falando, né? E o futebol que é simples, né? Tem sim os seus respeitos táticos, técnicos, mas não dá para dificultar o futebol, né, Cook? Não dá para dificultar, até porque você trabalha com pessoas, né? Se você começa a dificultar muito, qual vai ser a resposta que os jogadores vão ter se você criar diversas situações e invenções, né? O jogo é um reflexo do treino. Não adianta tu chegar no dia do jogo e pedir para tal jogador, que como eu já vi, fazer determinada situação, ele não vai fazer. Né? Ele não vai, às vezes, nem terminar a partida, vai ser substituído no primeiro tempo. Então, o jogo é o reflexo do treino e isso o Paulo faz muito bem, né? Você já sabe a equipe que vai jogar durante a semana. Se acompanhar treino, ele não vai ver, ele vai mexer uma ou duas peças ali, né? Mas o modelo vai ser sempre o mesmo. E a equipe de baixo sabe o que tem que fazer no momento que precisa jogar. Então, isso facilita para a imprensa que vai ver o treino e facilita principalmente para o jogador, né? Que vai ter um melhor entendimento do que ele precisa. Bom, Cook, nós estamos em um período de pandemia, um período que ninguém estava preparado para lidar com este momento. Como é que o São Luís de Juí está se preparando para esse retorno? Nós já visto que o São Luís tinha um retorno previsto para a semana passada, né? Acabou adiando em razão também dessas novas bandeiras que foram estabelecidas, não na região de Juí, mas na região da Serra, em outros locais, e acabou adiando o retorno. Já tem uma previsão de retorno? Quando é que vai acontecer e de que forma vai acontecer?
Nós temos já a previsão de retorno nessa próxima quinta-feira, né, que é dia 26, se não me engano, às 10 horas da manhã, para começar o processo de testagem, né? Ver se alguém apresenta algum sintoma e faz os testes para na sexta-feira a gente já iniciar os trabalhos. Essa é a ideia de inicial. Tu tá montando uma programação especial, porque ela é diferente, porque eu sei que na preparação física tu tem uma pré-temporada, tu prepara os jogadores e aí ele tem um tempo necessário também que tu colhe os frutos da própria pré-temporada. Agora, em razão da pandemia, nem a primeira competição acabou sendo finalizada do ano. Como é que se monta um planejamento de retorno em meio a esse cenário todo? Isso está sendo um quebra-cabeça, né? Porque você não tem nenhuma data inicial, você tem uma previsão, né? E no treinamento você precisa ter datas, né? Para definir em que período eu vou trabalhar tal capacidade física determinante. Os jogadores estão se mantendo ativos, né? Mas por mais que se mantenham ativos, não é a frequência de treinamentos, não é a densidade de treinamentos diária, não é os treinamentos que a gente faz lá que tem interação entre pessoas, que é importante também. Então, os atletas hoje, eles estão experimentando o que a gente chama de reversibilidade do treinamento, né? Todos os ganhos que eles tiveram, se não perderam todos, perderam muito, né? Então, a gente vai ter que ter paciência. Vamos trabalhar com essa data inicial de 17 ou 19 de julho ali, né, para que a gente possa distribuir o processo de treinamento dentro desse período aí. Mas vai ser bem complicado, né? A gente vai ter que ter um minucioso controle da carga dos atletas, né? E isso a gente tem hoje tecnologia disponível para isso, e moldar os melhores trabalhos, né? Respeitando os protocolos, né? De tantos atletas por período, de distanciamento, de quando pode se iniciar um trabalho de confrontos. Enfim, vamos ver, vamos respeitar os protocolos que o clube já nos passou, né? E a partir daí a gente vai moldando o processo de treinamento. Apesar de agora que você terá o contato direto com os jogadores a partir desta semana, mas dá para mensurar quantos dias seriam necessários, Cook, para fazer um trabalho assim em condições de colocar os jogadores em ritmo de jogo, se assim podemos chamar? Como qualquer pré-temporada, o atleta não se apresenta, na minha forma de ver, já ideal no primeiro jogo, né? Independente de 60 dias ou 15 dias, que é o que se faz em times grandes. Mas 30 dias são necessários, né? 30 dias são necessários, até porque nós vamos perder entre aspas, 1 ou 2 semanas só com treinamentos que eles não podem ter uma associação entre eles. Então você vai ter que moldar trabalhos ali para que você já obtenha ganho, né? Vamos conseguir fazer amistosos para dar ritmo de jogo para esses atletas? Não vamos conseguir. Então tem diversas situações que a gente vai precisar levar em conta, mas 30 dias é um período, se não ideal, satisfatório, né? Que a gente acredito que quase terá isso, né? E potencializar cada treino ao máximo, né? O atleta tem que sair melhor do que ele entrou. E se a gente conseguir botar a bola para já tendo ganhos lá na frente, vai ser melhor, né? Mas vai ser um período curto, período que precisa ser controlado, né? E vamos ver a data inicial de competição para a gente moldar bem certinho esse calendário. Cook, o São Luís de Juí buscou algum reforço para a temporada? Dispensou alguns jogadores ou mantém-se aquele time antes da paralisação? Não, vai se mudar grande parte. Pensando na própria Série D? Sim, já pensando numa possível Série D, né? Que ainda também não se tem uma certeza. Deve acontecer, mas sem certeza, e não se sabe o espaçamento entre Gauchão e essa competição. Já foi anunciado o Rafael Jataí, né? Esse nome eu posso falar porque já foi anunciado, que é o que estava no Juventude ano passado, né? Um volante. Tem mais 3 nomes bem encaminhados, né? Alguns jogadores tinham 12 com contrato. 5, se não me engano, voltarão, que não tinham contrato, vão ser renovados, né? E vai se contratar mais 5 ou 6 peças que a gente acha que são, que o Piccoli, né? Principalmente acha que são fundamentais do que ele viu, porque ele pensa daqui para frente. Bom, o São Luís de Juí não fez uma boa campanha até então no campeonato estadual, mas a Federação Gaúcha, em razão da pandemia, deliberou que não haverá rebaixados. Isso tira um peso também, Cook, de vocês profissionais? Com certeza, né? Principalmente a gente que já se sente da casa, né? Era difícil até dormir à noite, sabe? Você pensando, no que vem, o São Luís, que é uma equipe muito correta, tudo que tu pede
eles dão, dentro das limitações de clube pequeno, te dá condições, te dá viagem, hotel bom, que é o básico, né? Mas tem gente que não dá. E esse clube voltar para o acesso, né? Não merecia, né? E a gente ainda tinha pontos a disputar no campo, né? Muita gente diz, o São Luís foi salvo. De fato, a gente não precisa hoje fazer força para não cair. Mas a gente tinha uma tabela que a gente considera que era viável de conseguir. Eram 2 jogos em casa. 2 jogos em casa, São José e Brasil de Pelotas, e tinha o Aimoré no meio. Né? A gente acreditava que ia conseguir, com 10 pontos achávamos que ia escapar. Claro, agora sem precisar fazer força, melhor. Porém, nós precisamos garantir a cota do ano que vem. E isso a direção já conversou ou deverá ser o assunto agora do retorno também. Buscar a manutenção na Série A já está garantida, mas buscar essa cota integral para o ano que vem. Com certeza, é um dinheiro que faz muita falta para qualquer time do interior. E até porque pode haver daqui a pouco, né? A federação abria para aquilo que é normal entre os clubes, uma antecipação da cota do ano que vem, até para jogar na própria Série D, caso tenha, né? Perfeito. Tem mais essa questão. Né? Então hoje a gente tem muita coisa para disputar ainda, e o nosso grupo hoje, o Novo Hamburgo, tem 3 pontos. A gente quer não terminar entre os últimos e quer a classificação, por isso que está sendo buscado também novos atletas, né? Porque o clube ainda tem uma pretensão, não está acomodado no regulamento de já ter sido salvo e agora vamos terminar o gauchão. Não, a gente já quer uma melhor situação dentro do campeonato. Bom, Cook, em razão da pandemia, muita coisa se começou a se dizer no meio do futebol. O próprio presidente da FIFA disse que nós teríamos um futebol mais solidário depois da pandemia e aquilo tudo. Tu acha que de fato nós teremos uma mudança, né? um futebol mais solidário, os clubes pensando de forma geral e não só no seu individual, mesmo que a gente está vendo o que está acontecendo com o Flamengo aí nesse cenário todo. E tu acha que a pandemia vai deixar algum legado para o futebol? Não acredito que vamos ter grandes alterações no futebol, né? Talvez na vida das pessoas, algumas vão tomar mais cuidados ou não. Mas a partir do momento que inicia uma partida, e aí falando já do jogo em si, é difícil ter aquela solidariedade, vai ter entrada mais firme, vai ter discussão, vai ter confusão, todo mundo quer ganhar. E fora de campo a gente já tem visto, né, equipes brigam por si. Né, equipe grande. No Campeonato Gaúcho, né, não há consenso com relação ao retorno, né? Perfeito, as equipes pensam em si. Né? Acredito que foi fundamental o Inter e Grêmio iniciar, eu acredito que precisa ter alguém que dê esse pontapé inicial, né? Mas as equipes grandes querem que logo aconteça, até porque eles dependem de patrocínios, né? Então nem é uma questão mais lado humano, é uma questão de sobrevivência como instituição também, iniciar já os trabalhos e as competições, né? Mas não acredito que vai haver grandes mudanças e logo vai ser o que já foi o futebol. Até porque esses períodos assim, a solidariedade ela dura algumas semanas apenas, né? Depois as coisas voltam ao seu, entre aspas, normal, né? Perfeito. Bom, Cook, eu quero agradecer, meu amigo, mais uma vez a tua participação aqui, esse bom bate-papo, né? Compartilhando tuas experiências, também mostrando um pouco para o nosso telespectador, né? Que Erechim tem a Alexandre Andrés e o Anderson De Lázari, 2 grandes profissionais da preparação física, referências nas suas áreas. Eu fico muito feliz com te receber aqui, sem dúvida alguma a gente vai voltar em outras oportunidades aqui, batermos um papo, né? E que o São Luís consiga fazer uma grande campanha, se a Série D voltar também, para buscar, quem sabe, um acesso para a Série C, que é um clube importante também, tradicional do nosso futebol gaúcho. Grande abraço, meu amigo. Obrigado, Fábio, obrigado pelo convite e estamos sempre à disposição dos amigos. Muito bem, nós assim estamos encerrando o nosso programa na resenha de hoje, agradecendo os nossos patrocinadores, Master Supermercados, está no Master, está em casa, Andretta Transformando Horizontes e também System Software de Gestão, há mais de 30 anos, otimizando resultados de seus reais parceiros. Um grande abraço a todos, nós voltamos na próxima edição do programa Na Resenha, lembrando que você pode assistir tanto pela TV Erechim como também através do Facebook e do YouTube. Uma boa noite e até o próximo Na Resenha. Na TV Erechim, Na Resenha, com Fábio Lazarotto e convidados. No Master, o inverno tem sabor que nos une. Ofertas quentinhas para toda a família. Tá no Master, tá em casa.
No Master, o inverno tem sabor que nos une. Ofertas quentinhas para toda a família. Tá no Master, tá em casa.